Capítulo 3. Revelando seu lado afiado. No Phoenix Cry Empire, os costumes marciais eram muito populares e, portanto, algumas disputas eram inevitáveis. Assim, um palco de vida e morte fora construído fora da capital imperial, onde as pessoas poderiam resolver suas diferenças pessoais. Contanto que ambas as partes concordassem e assinassem o contrato da arena marcial, uma vez que entrassem na arena marcial, mesmo que matassem seu oponente, não receberiam nenhuma punição da capital imperial. Durante a maioria dos dias, este lugar estava cheio de multidões agitadas, e hoje não foi diferente. No entanto, depois que algumas partidas terminaram, dois jovens subiram ao palco e causaram um alvoroço. Essa pessoa não é Long Shen. Por que ele viria aqui? Sim, ontem ele quase foi espancado até a morte. Não é estranho ele estar aqui hoje. Aposto que ele não quer mais viver e quer alguém para espancá-lo até a morte aqui. Seu pai Long Tianxiao pode ser chamado de Marquês da Supressão de Fronteiras e era o deus militar desta geração, mas as pessoas que lhe deram o título de deus militar foram as pessoas pobres que tiveram que sofrer com guerras e conflitos. Na capital imperial, cheia de ricos, todos viviam em paz e prosperidade, portanto, as pessoas não colocaram Long Tianxiao, que nasceu em uma família de plebeus, no mesmo nível que eles. E assim, apenas algumas pessoas em toda a capital imperial respeitavam Long Shen. Long Shen, seu lixo, por que você voltou? Você não está apenas segurando a ação sem motivo. Quem gostaria de ver suas artes marciais? Aprecie-se e vença. Sim, se você quer se matar, então encontre um lugar sem pessoas. Ninguém quer ver um lixo desses, então pare de desperdiçar nosso tempo. Em apenas um momento, a plateia de várias centenas de pessoas estava xingando em voz alta, nenhum deles escondeu seu desgosto por Long Shen. No entanto, em um canto comum mais distante, duas donzelas usando véus o observavam extasiadas. Irmã, esse é seu noivo. Por que ele parece tão carente? Não há nem a menor flutuação ao redor de seu corpo, observou uma das donzelas desapontada. Se papai não tivesse sido tão egoísta, ele não teria arranjado meu casamento quando eu ainda nem tinha nascido. É realmente irritante, respondeu a outra donzela. Na arena marcial, Long Shen nem percebeu as duas donzelas que o estavam espionando, e ele também não respondeu às vaias da multidão. Ele apenas olhou indiferentemente para Li Hao. Li Hao apontou o alvoroço do povo e zombou. Ver. Você é um lixo indesejável e, se fosse inteligente, simplesmente esmagaria sua cabeça e morreria. Long Shen continuou apenas olhando para ele com indiferença, sem dizer uma palavra. Dó. O som de um sino soou, sinalizando o início do duelo. Quando aquele sino tocou, a vida e a morte foram separadas por uma linha tênue. Devido ao badalar do sino, a multidão originalmente barulhenta ficou em silêncio, afinal, era uma batalha de vida ou morte. Quem saberia exatamente quando a vida de alguém terminaria? Irmã, este seu noivo não parece ter nenhuma base de cultivo enquanto seu oponente está no terceiro estágio celestial de condensação de Ti. Você não está preocupado? A donzela perguntou. Qual é o ponto de eu estar preocupado? Ele morrendo está bem. Não tem nada a ver comigo. A outra donzela bufou com indiferença.
Mas embora ela tenha dito essas palavras, ela já havia tirado uma rede de seda extremamente estranha e antiga. Ri, não diga que não se importa, você já tirou sua arma marcial. Parece que você ainda se importa. E você sabe, embora seu talento de cultivo seja um lixo, ele não é tão feio assim. Que tal isso? Se você não o quer, você pode simplesmente dá-lo para minha outra donzela, brincou rindo. Como uma pessoa pode ser dada aleatoriamente a você? Se você gosta dele, pode esperar que eu me retire do acordo de casamento. Depois disso, você pode fazer o que quiser, respondeu a outra mulher com raiva. R. Na arena marcial, Long Shen, do início ao fim, permaneceu calmo como a água. Quando comparado com ele de ontem, que estava rangendo os dentes em completa raiva, era como se ele fosse uma pessoa completamente diferente. Long Shen, com sua morte próxima, você decidiu ficar calmo de repente. Não se preocupe, devido às apostas que você propôs, não vou bater em você até a morte hoje. Li Hao era extremamente arrogante e confiante. Você com certeza diz um monte de porcaria. Apresse-se e venha até mim, ainda tenho coisas para fazer, respondeu Long Shen de uma maneira um pouco impaciente. Como toda a plateia estava muito quieta, cada palavra de Long Shen conseguiu entrar nos ouvidos da multidão, e em uma fração de segundo todos que assistiam à arena marcial explodiram em zombaria. Li Hao, o que você ainda está esperando? Apresse-se e espanque esse garoto até a morte. Ele está realmente fazendo com que nos sintamos muito envergonhados por ele. Algumas das pessoas presentes reconheceram Li Hao, então o chamaram. Um sorriso frio apareceu no rosto de Li Hao, e ele não estava mais hesitando. O poder de seu terceiro estágio celestial de condensação de Ti explodiu completamente. Seu pé pressionou levemente na arena marcial, e ele imediatamente disparou em direção a Long Shen, socando com o punho. Quando Li Hao começou a atacar, a multidão abaixo explodiu em aplausos. A aparência do atual Li Hao parecia muito arrojada e bonita. Bom ataque, é o punho da árvore de jade do vento. Algumas pessoas reconheceram o movimento e aplaudiram. No entanto, as expressões das duas donzelas distantes estavam cheias de desprezo e ridículo. Long Shen também zombou. Esse tipo de movimento idiota cheio de erros ainda poderia ser usado contra inimigos. O punho estava esmagando em direção a ele e um vento forte assobiou enquanto se aproximava, mas Long Shen parecia não perceber e não se moveu nem um centímetro. Haha, esse lixo nem sabe se esquivar, zombaram algumas pessoas sob o palco. No entanto, apenas quando esse ridículo acabou de ser gritado, o punho de Li Hao parou completamente a apenas 1 polegada de distância do rosto de Long Shen. A multidão originalmente ridicularizada de repente ficou em completo silêncio. Eles notaram que uma das pernas de Long Shen havia atingido e chutado violentamente Li Hao na área entre as pernas. O originalmente radiante de felicidade e elegante Li Hao agora tinha uma expressão como uma berinjela roxa. O chute de Long Shen claramente lhe causou uma dor extremamente forte, fazendo com que suas características faciais se deformassem e impedindo-o de se mover. No entanto, ele pode não ser capaz de se mover com a dor, mas Long Shen pode. Em apenas esta breve pausa, Long Shen agarrou o cabelo de Li Hao, puxando-o com força enquanto também chutava fortemente com o joelho. Slam slam slam.
Long Shen completou suas ações de maneira extremamente refrescante e em pouco tempo, suas ações rítmicas fortes e rápidas deram às pessoas um show muito intenso. O som desagradável de ossos quebrando saiu do corpo de Li Hao. Seu nariz já estava afundado, seu rosto todo coberto de sangue e ele mesmo já havia perdido a consciência. Por um momento, nem mesmo uma voz pôde ser ouvida da multidão. Ninguém esperava que uma pessoa forte no terceiro estágio celestial de condensação do Ti fosse espancada pelo lixo, que não tinha base de cultivo, de maneira tão rápida. Além disso, ele fez isso da maneira mais limpa e eficiente. Esse tipo de resultado foi um tapa na cara da multidão que o ridicularizava. Até as duas donzelas observadoras distantes ficaram completamente chocadas. Li Hao não era nada para eles e poderia ser facilmente morto com um aceno de suas mãos. Mas Long Shen não era o mesmo que eles. Desde o início, nenhum traço de energia espiritual foi usado por Long Shen e ele confiou completamente nas habilidades de uma pessoa comum para derrotar Li Hao. Long Shen vence. Uma voz veio de um homem idoso abaixo do palco que muitas vezes era responsável pela arena marcial e seu registro. O estômago de Long Shen flutuou rapidamente algumas vezes, e foi apenas com grande força de vontade que ele conseguiu parar e suprimir a intenção assassina dentro dele. Agora não era hora de matar pessoas. Ele foi oprimido por tanto tempo, e agora que ele explodiu, foi difícil para ele retirá-lo. Mas, como o resto do mundo viu, as ações de Long Shen pareciam ser por falta de força, como se ele estivesse ofegante. Long Shen saiu do palco até o homem idoso e recebeu a espada que ele havia usado como estaca, bem como um cartão de cristal com 5.000 moedas de ouro. As regras aqui diziam que eles tinham que entregar as apostas ao árbitro antes da partida, para mostrar que era justo e também diminuir a chance de alguém recuar durante a batalha. Depois de receber a espada marcial, Long Shen a devolveu diretamente a Shi Feng. Colocando o cartão de cristal em suas vestes, ele não pôde deixar de ficar um pouco excitado. Embora 5.000 moedas de ouro não fosse muito, isso poderia ajudar a resolver um pouco da situação desesperadora em que sua família se encontrava. Ponto em que eles não podiam nem comprar comida decente para comer. Sob os olhares atentos de inúmeras pessoas, os dois saíram sem pressa. As duas donzelas assistiram Long Shen sair e imediatamente depois, elas também desaparecerão. A notícia de que Long Shen havia derrotado Li Hao parecia ganhar força à medida que se espalhava rapidamente. Em pouco tempo, toda a capital imperial soube disso. A notícia intrigou inúmeras pessoas. Como poderia o lixo que não podia praticar artes marciais possivelmente ter se tornado tão difícil de lidar? Mas mesmo com tantas pessoas vendo isso pessoalmente, bem como a notícia de que Li Hao teve que ser levado de volta para sua propriedade, algumas pessoas ainda eram incapazes de aceitá-lo completamente. Long Shen queria dividir seus ganhos com Shi Feng, mas Shi Feng estava completamente relutante. No final, ele rapidamente deu uma desculpa de que tinha coisas a fazer antes de sair às pressas, nem mesmo perguntando a Long Shen como ele de repente se tornou tão poderoso. Lembrando-se desse favor em seu coração, Long Shen foi diretamente ao mercado das 100 ervas. Entrando no mercado das 100 ervas, Long Shen solicitou um catálogo de seus ingredientes medicinais.
nela havia gravações muito claras dos nomes e preços dos vários ingredientes medicinais. Long Shen viu a maioria dos ingredientes medicinais necessários para refinar a pílula Feng Fu. Foi muita sorte que os ingredientes medicinais da pílula Feng Fu não fossem especialmente incomuns. No entanto, olhando para o preço, o coração de Long Shen praticamente pingava sangue. As moedas de ouro que ele tinha agora eram suficientes apenas para comprar 3 porções dos ingredientes medicinais. Mas ele não podia gastar tudo com esses ingredientes medicinais, pois ainda precisava comprar um forno medicinal para refinar, além de comprar alguns outros ingredientes medicinais sobressalentes. As poucas moedas de ouro que ele tinha eram como um copo de água tentando apagar uma carroça em chamas. No entanto, não comprá-lo também era inaceitável, então Long Shen cerrou os dentes e gastou 1.200 moedas de ouro para comprar um forno de bronze da pior qualidade. Ele também comprou um conjunto de ingredientes medicinais para a pílula Feng Fu, bem como uma grande quantidade de ingredientes medicinais para o pó de recuperação de energia. Quando Long Shen deixou o mercado das 100 ervas, a quantia em seu cartão de cristal era de apenas 500 moedas de ouro. Depois de voltar para casa, Long Shen foi direto para seu próprio quarto. Trancando a porta com firmeza, ele ordenou a Bauer que dissesse a todos que não deveria ser incomodado. Ele sabia que sua mãe ouviria a notícia de que ele havia ido mais uma vez competir nas artes marciais. Com medo de que sua mãe se preocupasse, ele propositalmente disse a Bauer para bloqueá-la. De qualquer forma, nada havia acontecido com ele, e sua mãe não deveria ficar muito preocupada. Agora, ele tinha que aproveitar cada segundo de cada minuto para aumentar rapidamente sua força. Ele tinha certeza de que a situação atual da família Long não era tão simples quanto parecia, e pressentiu a chegada de uma crise. A energia espiritual no corpo de Long Shen começou a se mover, e um aglomerado de chamas apareceu em sua mão. Esta era a chama da pílula aglomerada de um cultivador de pílulas. Mas quando Long Shen viu essa bola de fogo, ele não sabia se ria ou chorava, esta chama era muito fraca. A chama da pílula foi formada a partir da energia espiritual de um cultivador de pílulas e, através de métodos operacionais especiais, foi condensada em uma chama de energia espiritual. No entanto, a temperatura atual da chama de pílula de Long Shen era extremamente baixa, mesmo quando comparada a outras chamas de pílula comuns. Além disso, Long Shen descobriu que sem seu Dantian para apoiá-lo, ele não poderia manter a chama da pílula por mais de um quarto de hora, o que estava longe de ser tempo suficiente para refinar pílulas medicinais. Long Shen sorriu amargamente. No entanto, felizmente ele tinha seu plano de backup, que era primeiro refinar o pó de recuperação de energia. Colocando os ingredientes medicinais na fornalha, ele os refinou um por um. Desta vez, ele não usou sua pila flame, mas em vez disso usou um fogo normal da madeira. Quando todos os ingredientes medicinais foram refinados, ele os colocou em um jarro de água para formar o líquido de recuperação de energia e depois de descansar por um curto período de tempo, Long Shen respirou fundo e se preparou para iniciar oficialmente o refino da pílula Feng Fu. Um Feng Fu é um ponto de acupuntura na parte de trás do pescoço. Feng igual vento, enquanto Fu se refere à localização de um lugar que controla algo.
O nome significa que esse local é o ponto onde o fluxo da respiração dentro do corpo é controlado.